Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve, salve, minha galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre. Eu sou Euri Benevento e toda terça-feira venho aqui trocar ideia com você. A gente fala um pouquinho de tudo nessa vida marota. Belezura, galera, é o seguinte, toda semana aqui com vocês, você pode curtir o nosso podcast Terça Nobre pelo Spotify, pelo Google Podcast, pelo Anchor, é só você pesquisar como Euri Benevento, ou então como Terça Nobre, que tem lá todos os episódios. Estamos já na nossa segunda temporada, olha só que maravilha, e também o nosso primeiríssimo programa de 2021, olha só que legal, chegamos a 2021, estamos em 2021, e aí a gente deixa pra trás as coisas difíceis que passamos no último ano, né, e vamos pra frente agora com aquele otimismo maroto também do nosso Terça Nobre aqui, sempre falando um pouquinho da vida, tentando ver o lado bom das coisas também, né. Comecei com essa música do Rapa aqui, muito legal, chamada Intervalo Entre Carros. Eu não conhecia essa música, cara, eu tava curtindo o som e tal, aí eu falei, pô, que da hora. Aí eu coloquei uma versão acústica do Falcão fazendo uma live, né? Porque aí, tipo, se você coloca a versão Origination, o Facebook não, o YouTube tira, né? O YouTube deixa as frescuritas do YouTube, e aí também no Instagram também não deixa. Então eu falei, vamos dar um lezinho no sistema. Aí eu coloquei essa versão acústica, versão live do nosso Falcão aí. Essa música é legal pra caramba, chamada Intervalo Entre Carros. Mó legal. Putz, não conhecia, velho. Tava, sei lá onde que eu tava que eu não descobri, eu não ouvi essa música aí. Mas é isso aí, galera. Começando bem, então, 2021. Estamos começando bem. Você que tá curtindo o Terça Nobre aí, tá tudo certo? Começou bem? Depois manda pra mim aí nas redes sociais sua mensagem, né? O que você achou aí dessa virada de ano? Se começou bem, se tá dando tudo certo pra você, se tá começando bem o seu ano. E a gente fala um pouco também sobre o último tema que a gente teve aqui no Terça Nobre, né? 2020 acabou mesmo? E aí o que será de 2021, né? Então a gente conversou um pouquinho, tivemos a participação também do meu amigo, do meu irmão, Jaime Vasconcelos, ele que vem a brilhantar aqui o Terça Nobre. Ele sempre enriquece, né, o programa, ele tem aí muita inteligência, muita bagagem, o cara é economista, jornalista, radialista, manja muito. Então pra galera que curtiu, teve gente que veio falar comigo que gosta muito da participação do Jaime. Então, Jaime, sempre que você quiser voltar, cara, volta aqui pro Terça Nobre, vem abrilhantar o nosso programa e trazer aí os seus conhecimentos, os seus ensinamentos, que dá uma aula pra galera, né? Então a galera que curte o Terça Nobre, gostou da participação, mandou mensagem, falou, meu, que legal, eu parei pra refletir. Então a ideia realmente era essa, era a gente tentar trazer aqui o que a gente viu de bom, o que a gente viu de difícil, o que dava pra superar, o que dava pra desejar pro próximo ano, e é isso que a gente fez. A gente tentou trazer o melhor pra vocês aqui do nosso Terça Nobre, pra gente poder continuar na nossa caminhada de sempre, né? Então o Jaime aí, que faz parte do Terça Nobre, mesmo que ele não participe de todos os episódios, eu sei que ele escuta todos os episódios, ele sempre me dá dicas também, então ele faz parte também do nosso time aqui do Terça Nobre. Inclusive, um que faz parte também do nosso time aqui é o meu amigo Vitor Zene, ele que está sempre participando, sempre ajudando, sempre dando umas dicas também. Inclusive, ele me recomendou um filme que inspirou também o tema de hoje do nosso Terça Nobre. É o filme da Pixar, Disney Pixar, o Soul, né, que é a animação. E também meu amigo Vini Lima, lá de Guararema, que falou, Yuri, assiste esse filme, é muito bom. E foi aí essas duas indicações, né, o Vitor, o Vini falou também, ó, assiste esse filme que você vai gostar, essa animação, né, Animação, um filme de animação que conta um pouquinho sobre a vida de um músico, né? Depois eu até posso no Dicas passar pra vocês aí mais informações sobre o filme, mas é basicamente isso, é uma pessoa que tem uma vida obcecada, né, por um objetivo e que ele não vive outras coisas da vida. E aí ele é colocado à prova, ele é colocado numa situação onde ele precisa refletir sobre as coisas que ele viveu, será que valeu a pena até aqui?
Então, eu já falei disso aqui em outros Terças Nobres, né? Logo no começo, será que a sua vida valeu a pena? Você está exatamente onde você queria estar? A sua vida se tornou o que você esperava? Eu já falei sobre isso aqui em um dos primeiros episódios, mas agora a gente volta a falar. O que é a vida? O que é o objetivo da nossa vida, né? Como aquela entrevista, né, do Eduardo Sterblit, quando ele participou daquele programa Provocações com o saudoso Abu Janra, né? Que ele pergunta pro Edu, né? O que é a vida? E aí o Edu tenta responder, e aí de novo, o que é a vida? E não é, a resposta não é aquela. E aí ele entra em desespero, fala, pelo amor de Deus, fala por favor, e ele chora, e ele não consegue. E se a gente, né, quando eu paro pra pensar, eu também fico com isso, eu fico, caramba, né? Qual que é o sentido de tudo? O que eu preciso fazer pra saber se eu tô no caminho certo? Porque o filme faz isso, o filme faz um questionamento pro personagem, tipo assim, a sua vida foi boa até agora? Tem certeza que a sua vida foi tão boa assim quanto você pensava, quanto você pensa que foi? E é isso, é esse questionamento que a gente faz. Claro que é muito difícil a gente padronizar tudo isso, ou então a gente falar, faz isso que vai dar certo. Cada pessoa tem um caminho, cada pessoa tem um jeito de encarar a vida, cada pessoa tem um jeito de encarar as situações da vida, o que ela pode fazer para melhorar, o que ela pode fazer para se livrar de alguma coisa que está incomodando, né? Então, cada pessoa encara de uma maneira, não dá pra gente ter aqui um padrão, né? Falar, faz isso que você vai bem. Mas esse questionamento que surge é um questionamento que todo mundo deveria fazer. Quando eu paro pra pensar e olho pra minha vida, eu falo, será que eu tô no caminho certo? E muitas vezes eu converso, né, com alguns amigos, o próprio Jaime mesmo, quando veio fazer o Terça Nobre comigo, e depois a gente ainda tem uma resenha pós-programa, e se gravasse, daria um outro programa muito bom também. E ele falando, né, cara, sobre a profissão, né, você escolheu sua profissão, você tá indo sempre atrás disso, e vários amigos também já vieram me falar, mas se você tentasse outra coisa, não tá rolando rádio e TV, não tá rolando rádio pra você, tá difícil, por que você não tenta outra coisa? Então assim, é muito difícil pra mim ter que me desligar disso, não que eu não consiga. Então, eu já trabalhei em várias outras coisas. Já trabalhei com telemarketing, eu já trabalhei no Ponto Frio, já trabalhei no McDonald's, já trabalhei de garçom, já trabalhei carregando lenha em padaria, eu já trabalhei panfletando, já trabalhei de ajudante de pedreiro, eu já trabalhei descarregando caminhão. Então, assim, eu nunca tive tempo ruim para trabalho. Se eu precisar trabalhar com outras coisas, eu vou trabalhar. Claro que, assim, nos últimos tempos eu tenho dado prioridade para tentar a minha área, né? Desde julho de 2019 que eu não estou oficialmente na área, né, registrado. Então assim, eu dei aula em alguns momentos, eu fiz alguns trabalhos de gravação, eu fiz algumas participações em vídeo, mas assim, efetivamente, oficialmente, não estou em nenhuma rádio, nenhuma emissora. Então assim, isso realmente vai me deixando para trás nesse mercado e eu vou perdendo um pouco o meu fôlego. Aí às vezes eu converso com alguns amigos e eles me falam, por que você não tenta outra coisa? Uma hora, se não der nada certo nessa área, eu vou ter que tentar. Mas a sensação que eu tenho, às vezes, essa, é uma frustração que fala, né? Uma frustração que eu tenho, assim, de, por exemplo, caramba, será que eu não vou dar mais certo na vida? Tipo assim, se eu não conseguir trabalhar em rádio, nunca mais eu vou ser feliz profissionalmente? Esse questionamento que eu me faço, sabe? E no filme acontece isso. Parece que se ele não escolher se ele não fizer aquele caminho que ele escolheu, nada mais vai ser bom pra ele, nada mais vai fazer ele feliz. E na verdade não é isso. Na verdade a gente pode ser feliz com outras coisas. É o que o filme tenta mostrar e é o que a vida também mostra pra gente. Às vezes tem uma amiga minha que ela é psicóloga e ela até conversou comigo uma vez. Ela falou, eu me formei em psicologia, eu tentei abrir um consultório, eu tava tentando fazer vários estágios em outros lugares, fiz estágio, fiz não sei o que, mas não tava conseguindo viver disso. Só que ela tinha lá uma empresa da família dela, uma loja, vendia algumas coisas e tal. E aí ela começou a cuidar da loja, o pai dela aposentou, ela foi cuidando da loja e hoje em dia ela vive disso e ela não exerce a profissão de psicóloga, porque viver daquilo que ela tinha da loja, da família, acabou sendo mais viável para ela. E ela encontrou um jeito de ser feliz daquele jeito. E tá tudo bem, ela falou, não, beleza, eu me viro assim. É claro que tem hora que dá vontade, dá saudade de exercer a profissão, mas assim, no momento, foi o que deu pra mim, foi o que deu certo pra mim. Assim, às vezes não é um incentivo para que você desista da sua área, mas às vezes é para que você abra mais os olhos
para outras possibilidades. Então, para mim, isso acontece muito. Muita gente às vezes vem conversar comigo e fala, Yuri, poxa, cara, tem outras coisas. Assim, eu sei que tem outras coisas, entendo também que não tem espaço para todo mundo nessa área, então às vezes eu vou ter que realmente ir para outra área. Mas eu preciso me encontrar nesse sentido, eu preciso entender que outras coisas também vão me fazer feliz. Eu ainda não entendi isso, eu ainda não consegui encontrar esse caminho de que qualquer coisa vai me fazer feliz. É difícil trabalhar isso na cabeça. Às vezes você tá com aquilo na mente de que o objetivo final é conseguir aquilo, e aí eu vou direto. Então eu tô tentando, eu comecei, por exemplo, em rádio quando eu tinha 14 anos. Eu fui ter o meu DRT, né, a minha licença para ser locutor, meu registro para ser locutor profissional, operador, sonoplastia, em 2013, né, quando eu já estava com 24 anos, praticamente 10 anos depois, um pouquinho menos. Mas demorou quase 10 anos para eu ter um DRT. Então hoje, né, estamos em 2021, eu tive poucos registros como profissional de locução, né? Tive poucos registros na carteira. Então, assim, é uma área muito difícil. Eu falo, porque assim, eu tô falando porque tem bastante gente da área de locução que me ouve também. Então tem alguns alunos que passaram pelas escolas que eu dei aula, tem também alguns amigos, alguns colegas da área também. Então, assim, é uma área complicada, uma área fechada, então é mais difícil. Então, assim, eu entendo a dificuldade dessa área, por isso eu ainda tenho esperança nela, por isso eu acho que é um caminho realmente árduo, mas que uma hora eu vou conseguir acertar essa veia, esse caminho. Por isso que eu ainda não fui exatamente para outras áreas. Então, assim, eu sei que eu preciso aprender que a felicidade está no caminho e não no final. Eu já falei isso aqui no programa, a gente já conversou sobre isso em várias outras ocasiões, mas eu ainda preciso aprender esse caminho, eu ainda preciso encontrar o meu caminho, de eu saber o que me dá sentido à vida, né? Como diz aquela música do Cidade Negra, o que te dá sentido à vida, o que te faz meu bem querer. Essa música é antiga, hein? Mas é isso, o que dá sentido à vida. Não é só a questão profissional. Às vezes o foco é tanto na vida profissional que a vida pessoal fica de lado. Então, quando eu olho assim, eu vejo que várias pessoas já estão casadas, com filhos, têm suas casas, têm suas coisas, e aí eu tô ali ainda batalhando e eu tô numa corrida que eu já tô em 20º lugar, mas é como a gente vê também nas redes sociais, esses textos também que dizem que cada um tem o seu tempo, e é verdade. Então eu sei que uma hora eu vou conseguir encontrar o caminho que eu preciso fazer. Estou trilhando, por exemplo, em 2020 eu fiz o Terça Nobre. O Terça Nobre era um programa, já contei essa história aqui, mas para quem nunca ouviu, vai ouvir agora. O Terça Nobre era um programa que tinha um projeto para ser do rádio, do FM, da Rádio Show lá em São Paulo, mas aí, devido a horários, a agendas, coisas diferentes, porque eu estava trabalhando em outra rádio, então eu ia ter que conciliar duas rádios, e acabou não dando certo, virou um projeto de gaveta. Na pandemia eu estava em casa, a faculdade tinha parado, eu falei, vou tentar fazer o meu programa, e como podcast sempre teve em alta, né, e o ano passado mais ainda, falei, pô, vou encaixar como podcast também, mas assim, que nem eu falo, tem algumas pessoas que pensam que o podcast nasceu agora, ou que eu só comecei a entender ou ouvir podcast agora. Não, eu ouço podcast há muito tempo, desde quando eu trabalhava lá na Editora Scala, que a gente recebia CDzinhos que vinham com links de podcast, mais ou menos em 2007, 2008, faz tempo. E um dos primeiros podcasts que foi ter no Brasil, que tinha como a galera ouvir, 2003, 2004, já existia podcast. Então, assim, não é de agora. Eu sei que existe podcast há muito tempo. Eu não gosto dessas pessoas que cagam regras de podcast. Então, assim, o podcast aqui é aberto. É um programa que era pra ser de rádio, que virou um podcast, mas, mano, tamo tudo junto. É a mesma coisa. A gente tem que sempre trabalhar em conjunto. Tem umas pessoas que estão há mais tempo fazendo podcast que coloca algumas indiretinhas, algumas provocações, e isso pra mim não é uma guerra, não é uma disputa. Eu vejo assim que teve várias pessoas do meu Facebook, do meu Instagram, que fizeram podcast e agora já desanimaram, porque realmente é um negócio complicado de fazer. Você tem que toda semana ficar cuidando de conteúdo. Que nem eu falei, você faz um podcast hoje que sai legal pra caramba, depois como que vai ser semana que vem? Eu preciso sempre tá vendo o que tá acontecendo, dar uma olhada nos assuntos, ver o que eu posso fazer, o que eu posso trazer aqui pra galera se identificar. Então, assim, é um negócio cansativo também. Parece que não, é fácil você abrir o microfone e falar. Não, às vezes eu não tenho o que falar, eu preciso ter conteúdo, eu preciso trazer alguma coisa que interesse as pessoas, que as pessoas continuem ouvindo o programa. Então, assim, teve muita gente que tentou surfar nessa ondinha de podcast
e não conseguiu manter. Então assim, é um negócio que você precisa manter a disciplina, você tem que ter disciplina, senão você não consegue continuar. Então assim, pra mim é uma coisa que é muito gostosa de fazer, por quê? Porque eu me mantenho falando. É que nem eu falo, a minha sensação é como se eu estivesse no ar. Então por ter essa sensação de que eu tô no ar, numa rádio, eu não consigo seguir um padrão podcast de comunicação, sabe? Não é isso, porque o podcast tem que ter não sei o que, o podcast tem que ter não sei o que. Você já ouviu tal podcast? Então assim, eu tenho alguns podcasts que eu ouço, mas eu não consigo ouvir todos, porque assim, muita gente me indica muito podcast, e eu não consigo ouvir todos, primeiro, por tempo mesmo, e segundo que se eu ficar ouvindo muito podcast diferente do meu, acaba que involuntariamente você acaba absorvendo coisas. E aí eu posso tentar fazer igual sem perceber e acabar fazendo, ou querer fazer igual também, achar que o meu deva ter aquilo. Então eu acho que tira a identidade do Terça Nobre. O Terça Nobre ele foi tendo uma identidade sozinho também, fui conversando, aí alguns assuntos encaixaram melhor, a galera gostou, aí teve gente que falou pra mim, pô, vai nesse caminho que é legal, aí eu fui indo naquele caminho e a galera que escuta o programa foi aprovando, e eu fui lapidando algumas coisas, tô aqui sempre aprendendo, tô aqui sempre tentando fazer o melhor que eu posso. Então, ele tem uma identidade, então eu não consigo, se eu ficar ouvindo vários podcasts, eu posso, de repente, perder a identidade do programa. Mas sim, tô sempre antenado, tô sempre mais ou menos sabendo quem tá em alta, quem não tá, chega pra gente, né? Porque eu sigo as coisas no Instagram, no Facebook, no YouTube, as coisas que estão em alta, a gente acaba vendo, chega na gente quando viraliza, né? Então, eu tô sempre tentando fazer uma coisa bacana aqui, mas assim, eu não consigo seguir um padrão de podcast. Então, se de repente você que tá ouvindo podcast e é um caga-regra de podcast, acha que o meu podcast tá errado, então assim, você me desculpa, mas de verdade, eu sigo como se eu estivesse fazendo um programa meu, como se eu estivesse ao vivo numa rádio, como se fosse uma rádio, o podcast Terça Nobre, entendeu? Então vai ter dia que o tema vai ser bem diferente, vai ter dia que vai ter entrevistado, vai ter dia que não, e a gente segue assim. E girando o botão atrás do nosso Terça Nobre, e também voltando e puxando para o nosso tema, né? Que eu de repente eu saí do tema, de repentemente eu saí do tema e ficou diferente a situação. Mas então, tava falando um tempo assim com alguns amigos sobre energia, né? Que às vezes as pessoas falam assim, nossa, tá com uma energia pesada, nossa, tá com uma energia legal pra caramba, uma vibe legal, né? A galera usa muito essa palavra, não, o cara tem uma vibe boa, aí você tem muita energia, aí você emana muita luz. Então tem uma galera que usa esse tipo de linguagem e às vezes tem gente que não entende o que é isso, ou então até entende, mas usa outro tipo de palavra pra isso, né? Essa semana aconteceu uma situação comigo que veio essa coisa de sintonização de energia ruim, né? Com pessoas que tem aquela vibração baixa, né? Pessoa ruim, pessoa maldosa. Então assim, tive essa situação de uma pessoa maldosa ficar falando merda, fazendo merda pra minha família, acabou me atingindo e eu fiquei 2 dias mal, com a minha gastrite atacadíssima, assim, fazia muito tempo que eu não atacava de um jeito que atacou, que eu achei que eu ia morrer, assim, de tanto que queimava meu estômago e doía, e não tinha remédio que fizesse isso passar, cara, eu tava com muita raiva, e essa raiva, ela me consumiu de um jeito que, assim, eu não conseguia comer, eu não conseguia dormir, mano, os remédios pra dormir davam efeito reverso, não remédio pra dormir, eu tomei tipo Dorflex, que dá uma relaxada, né, relaxante muscular, tal, tipo assim, fazia efeito reverso, eu ficava mais acordado com uma puta queimação, e cara, dormia assim 2 horinhas na noite, ficava a noite inteira acordado, e nenhum filme me fazia concentrar, nenhuma música, aquelas músicas pra relaxar, não relaxava. Então assim, quando você tá nessa vibe fudida, assim, de ódio, de raiva, é muito difícil sair. Por isso que eu falo, às vezes a gente fica assim, tem gente que fala, né, mas não fica assim não, relaxa, escuta uma música, assiste um filme, mas só que às vezes você tá tão puto que não sai, e eu já falei isso aqui no Terça Nobre mesmo, às vezes, assim, tipo, faz alguma coisa pra você distrair, só que se você tiver muito, muito puto, vai ser difícil distrair, não sei se com todo mundo isso acontece, mas comigo aconteceu. Aí eu fiquei questionando isso, falei, caramba, como é que eu deixei isso acontecer? Lógico que a gente tem controle sobre algumas coisas e outras não, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente tá sentindo, lógico, precisa tentar controlar, nem tudo a gente vai conseguir, mas às vezes a gente precisa tentar controlar. E aí eu fiquei nesse ritmo e eu rezei, eu li coisas pra tentar relaxar, eu ouvi música, eu fiquei fazendo várias coisas até eu conseguir sair, mas eu fiquei 2 dias assim, ruim, com bastante raiva, querendo fazer justiça com as próprias mãos, sabe? Então assim, é muito difícil, e isso me lembrou
uma vez de um programa do Lúcio Morigi, né, um escritor, e ele tava falando no programa dele, era 2016, e as pessoas estavam cobrando ele, por que ele não tava falando nada, né, isso finalzinho do ano, nas últimas semanas de 2016, né, aquela tragédia da Chapecoense, né, que o time da Chapecoense estava indo jogar um jogo da Sul-Americana, e o avião caiu e morreram, né, os jogadores, comissão técnica, jornalistas, né, sobreviveram poucas pessoas, mas muita gente morreu naquele voo. E as pessoas cobravam ele dele falar alguma coisa, dele falar assim, poxa, mas e aí, você não vai se manifestar sobre isso? Até porque ele era um cara que era ligado na espiritualidade, ele é como se fosse um discípulo do Gasparetto, né? Ele meio que deu uma continuidade ao trabalho do Gasparetto também. Então, assim, muitas pessoas esperavam que ele fosse falar alguma coisa sobre aquilo, sobre como foi a situação dessas pessoas, o porquê que essas pessoas tiveram que passar por isso. E ele simplesmente não falou, ele foi diferente, ele até deu uma bronca nas pessoas. Ele falou assim, vocês estão pedindo para eu falar sobre isso, mas eu não vou falar, porque eu não vou entrar nessa sintonia. E no primeiro momento parecia que era arrogância dele, assim, tipo, eu não vou me envolver com isso daí, não tem nada a ver com isso. E na verdade não, ele estava se protegendo de entrar numa sintonia de uma energia muito triste. Porque assim, morreram muita gente, né? Morreu muita gente. E se você ficasse assistindo a televisão só falava daquilo. É que nem agora, né, nessa situação do coronavírus, né? Infelizmente tá morrendo muita gente, mas assim, a televisão só fala disso. É só as mortes por coronavírus e o que o coronavírus causou e a vacina que sai, que não sai. E aí, se você ficar assistindo só isso, você vai ficar bitolado com isso. Vai ficar assim... meu Deus do céu, não posso mais sair de casa, todo mundo vai pegar coronavírus, todo mundo vai morrer. E aí você trava, você não faz mais nada, você fica dentro da sua casa, você não consegue sair, que você fica desesperado. Então, assim, claro que a gente precisa tomar os cuidados, não tô falando pra ninguém sair despirocado por aí, mas assim, a gente tem que também entender que a vida continua pra todo mundo. Então, assim, se você não pegou, se você precisa fazer suas coisas, então, assim, tenta se prevenir o máximo que você puder, mas a vida tá continuando pra você. E ele falou isso, ele falou, cara, eu não posso entrar nessa sintonia da morte das pessoas da Chapecoense, porque, assim, eu vou ficar triste pra caramba, eu vou ficar muito triste, e eu não posso fazer mais nada, eu não posso fazer nada em relação a isso. Eles morreram, eu não sou médico, eu não trabalho nessa área, então, assim, o que eu posso fazer? É rezar, é pedir pra Deus para que eles estejam em um bom lugar, que eles possam encontrar o caminho da luz, e assim, né, pedindo para que fique tudo bem com essas pessoas, né, para quem acredita em vida após a morte e tal. Mas foi mais ou menos isso. Ele falou, velho, não posso entrar nessa sintonia. E não era arrogância, ele só tava falando que, assim, ele tava se protegendo de uma energia pesada que ele não precisava sentir. Então, assim, claro, a gente sente muito, a gente fica triste, fala, poxa, que pena, né, cara, sacanagem que morreu, nossa senhora, Deus o tem em bom lugar. E, poxa, que triste. Mas assim, ponto. Não dá pra gente ficar remoendo isso, vendo reportagem. Aí vai lá, vê a reportagem da mãe do jogador, aí vê o filho do jogador, vê não sei quem que ficou pobre, não sei quem que ficou sem dinheiro. Se você ficar vendo só isso, você vai ficar doente, você vai ficar triste. A gente fica contagiado com aquilo. Dói muito, é uma pessoa que se partiu, várias pessoas que partiram ao mesmo tempo, várias famílias doloridas, tristes. Então, hoje eu entendo o lado dele. Na época eu não entendi direito. Eu não tinha essa noção. Eu falei, mas por que será, né? Caramba, sacanagem. Ele não quer falar sobre isso. Não importa pra ele. Na verdade importa. Só que ele só soube dosar o quanto aquilo atingia a vida dele. Então a mensagem é mais ou menos o quê? Que cada vez que acontece essas coisas, a gente precisa saber dosar o quanto aquilo vai nos atingir. Então, por exemplo, às vezes a gente está conversando com um amigo, isso acontece muito comigo, e eu sei que eu também já fiz isso com alguns amigos, e até peço desculpa. Às vezes vem algum amigo conversar, e aí, tá tudo bem? Ah, tudo bem, e você? Às vezes não, às vezes você fala, e aí, tá tudo bem? Aí a pessoa já, então, aconteceu isso, eu briguei com aquilo, deu problema, e reclamado, não sei o que. Teve uma época que eu tava trabalhando num lugar que eu não tava me sentindo muito bem, eu só reclamava muito, e as pessoas começaram a se afastar de mim, e alguns amigos falaram, olha, poxa, você tá reclamando demais, não sei o quê. E eu fiz uma promessa,
né, de virada de ano, não agora, mas de uma virada de ano, eu falei, ó, eu vou tentar reclamar menos. É muito difícil, porque assim, eu não consigo me policiar o tempo todo, eu não consigo controlar o tempo todo o meu sentimento, o que eu vou dizer, não dá. Se a gente conseguisse controlar exatamente tudo que a gente fosse falar, seria maravilhoso. Mas aí tem hora que como tem gente que diz, não tenho travas na língua. Às vezes vem uma coisa muito forte e você segura aqui e fala, não vou falar, senão eu vou ofender essa pessoa. Só que às vezes você está tão virado no direct que você fala. E aí, tipo assim, você vai ofender. Aí talvez depois você tenha a oportunidade de pedir desculpa. Às vezes não, mas na verdade é uma coisa que vai fazer mal pra outra pessoa, vai fazer mal pra você também. Porque assim, mesmo que a gente fale assim, eu desabafei, nossa, tirei um peso. Não tirou. Às vezes você tá falando, você falou uma coisa que você deixou uma outra pessoa triste, aí vai fazer a pessoa triste, você também vai ficar triste depois, quando a sua raiva passar, você fala, nossa, eu não devia ter falado tal coisa. Então a gente tem que tentar saber dosar esse tipo de coisa. Então assim, vem essas pessoas reclamam pra gente assim, aconteceu isso, aconteceu aquilo, não sei o que, eu briguei com meu namorado, eu briguei com a minha mãe, eu briguei com meu chefe filha da puta, que não sei o que, começa a xingar. Aí você fica com raiva por tabela, você fica com raiva junto com a pessoa. E aí você fica com aquela energia assim, caramba, meu, putz, você nem percebe. Então assim, o que acontece? Vem um amigo, reclama com você absorve tudo aquilo lá, sua esponja, né? Você absorve a raiva junto com a pessoa e você percebe. Aí o seu dia fica uma merda e você nem sabe por quê. Você tá puto, fala, puta, caramba, por que eu tô... Tipo, às vezes acontece isso comigo, eu acordo puto da vida e eu nem sei por que. Falo, mas eu acabei de acordar, por que eu tô com raiva, o que tá acontecendo? Às vezes é alguma coisa que eu já peguei de outra pessoa que veio me dar bom dia e já fala um caminhão de coisa. Então, tipo assim, a gente... Não é culpa da pessoa. Às vezes ela tá naquela energia e ela precisa reclamar. Aí cabe a mim saber absorver isso pra minha vida ou não. Eu posso falar alguma coisa pra pessoa. Poxa, que chato isso. Caramba, se precisar de alguma coisa eu tô aqui. Espero que você consiga resolver e tal. Mas assim, ponto, sabe? Eu não posso entrar nessa sintonia. E eu tô tentando aprender isso, porque é muito difícil. Eu mesmo, várias vezes aconteceu isso comigo, de eu ficar bravo com as coisas e eu nem saber por quê. Por quê? Porque eu tava entrando na energia de outras pessoas, entendeu? Então, assim, de um tempo pra cá, eu venho fazendo isso, não é de agora, eu aprendi também algumas coisas quando eu trabalhava numa rádio que era esotérica, então eles tinham alguns ensinamentos, alguns falavam muita merda, né, vários coaches falsos coaches, fakes coaches mentirosos do caramba que tem uma vida de merda, mas fala que é coach, que quer dar exemplinho pra vida dos outros, mas a própria vida é uma merda. Então tinha muitas ruins, tinha muita gente ruim, mas tinha lá uns bons que dava pra filtrar coisas boas e aprender, e aí eu aprendi isso também, de não entrar nessa energia. Então assim, tinha uma amiga minha que uma vez veio contar que uma pessoa da igreja dela se matou, ou que a mãe da menina morreu com câncer e tal. Ela falou, minha amiga, a mãe dela morreu e não sei o que, a mãe dela tá doente. Eu falei, eu entendo que você precisa ajudar sua amiga, você precisa estar do lado dela, mas não sintoniza essa energia toda pra você, não sintoniza essa dor pra você, porque assim, é lógico que a gente se solidariza, mas se ela ficar daquele jeito também, se ela sofreu tanto quanto que a amiga dela tá sofrendo, ela não vai conseguir dar um apoio, ela vai ficar sofrendo junto, e vai ficar ruim pra todo mundo, porque aí vai sofrer a amiga que perdeu a mãe, vai sofrer a amiga junto, e ninguém vai conseguir dar apoio, e às vezes você precisa tentar ser, claro que é muito difícil, eu não tô falando aqui pras pessoas serem frias, todo mundo tem seu sentimento, pelo amor de Deus. Estou falando assim, que a gente precisa saber dosar do jeito que vai entrar na nossa vida. Então assim, recebi a informação, poxa, fiquei triste pra caramba. O que eu posso fazer em relação a isso? Nada, morreu? Então assim, já tá fazendo a parte do velório, então a gente tá correndo atrás do caixão, a minha família tá resolvendo, então beleza. O que eu posso fazer pra te ajudar? Tá tudo sendo encaminhado, no momento tá tudo bem, se precisar eu te falo. Pronto, o que você pode fazer em relação àquilo? Nada, a pessoa infelizmente faleceu, e aí você não pode mais fazer. O que você pode oferecer? O seu ombro amigo, você pode oferecer o seu abraço, uma palavra, um conforto, trocar uma ideia, de repente levar para tirar um pouco daquele ambiente, vamos tomar um café aqui, conversar um pouquinho, desabafa, deixa a pessoa desabafar. Agora, se a gente entra completamente naquela energia de, ai meu Deus do céu, aquela pessoa se matou, ai meu Deus do céu, aquela pessoa morreu, ai meu Deus do céu, aquela pessoa estava com câncer. Tem coisas que infelizmente ela sai do que você pode fazer, é muito difícil, então é um assunto muito delicado, até falei aqui algumas vezes sobre isso, não tem uma regra também, e é muito triste ter que falar sobre isso, mas às vezes as pessoas elas estão pedindo ajuda sem perceber que estão pedindo ajuda, nem elas sabem que estão pedindo ajuda, mas estão.
Então, a gente precisa também ficar atento aos sinais que amigos, que família passa. E é que nem eu falo, às vezes a gente está numa situação que a gente não sabe sair dela, e a gente também não sabe como pedir ajuda, e não tem coragem de admitir que precisa de ajuda. Então, é muito difícil. Por isso que eu me afastei de muita gente. Às vezes a gente fala, poxa, mas você não fala nada, você não manda mensagem. Porque assim, às vezes eu não tenho nada de bom pra falar. Às vezes a minha vida ela tá acontecendo tanta coisa, que aí, tipo assim, eu olho assim, tudo que eu tenho pra falar é só coisa ruim que tá acontecendo. Eu falo, nossa, aconteceu isso. Então, tipo assim, de tanto que eu fiz isso, de eu conversar com as pessoas e eu só reclamar, muitas pessoas se afastaram. E eu também comecei a ficar com vergonha, porque eu não tinha nada de bom pra falar. Então eu falava, caramba, que merda, minha vida não acontece nada. Por isso que eu fico puto quando alguém me pergunta, e as novidades? O que você vai fazer hoje? O que você planejou pra essa semana? Cara, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo planejar uma semana inteira, entendeu? Eu adoraria, mas no momento eu não consigo. Eu não tenho novidade todo dia. Então assim, vai ter dia que... vai ter semana... Tem semana que não acontece nada na minha vida. Eu só tô seguindo. E aí vem alguém e fala assim, e as novidades? E aí, qual novidade que eu tenho pra contar? E eu não tenho nenhuma. Então, por isso, eu me afastei de muita gente. E não é nem por mal, é só porque eu não tenho nada de muito interessante pra falar. E às vezes eu penso assim, que eu não falando coisa chata, beleza, então eu não tô incomodando ninguém. Então assim, não é por mal, é porque assim, eu não quero incomodar. E eu sei que isso acontece com bastante gente. Tem gente que fala isso eu sei que isso acontece com outras pessoas também, que eu já conversei sobre isso. Então eu falo, ó, eu não falo nada porque senão eu sei que vai ter gente que não vai entender. E assim, muita gente fica desse jeito, que não sabe exatamente pra onde ir, é que nem fala, né? Pra quem não sabe pra onde vai, qualquer lugar serve. E não é bem assim, porque quando a gente vai pra qualquer lugar, a gente começa a sair completamente do nosso caminho, do nosso objetivo. Então, primeiro a gente precisa tentar encontrar um objetivo. Então, primeiro eu preciso saber qual é o objetivo que eu tenho, qual que é o caminho que eu posso seguir, o que eu posso fazer pra melhorar. O que me dá sentido à vida, como eu diria um louvor muito antigo. O que dá sentido à vida é amar-te e louvar-te. Lembra essa música? Na época da escola a gente cantava louvores antes de entrar na sala de aula. Olha só que legal, não sei se hoje em dia tem isso, acho que não tem, mas era legal. Eu aprendi a cantar várias músicas da igreja no violão. Tinha umas que eram as mesmas notas, né? Louvado seja meu Senhor. Eu toquei na igreja já, gente, acredita? Na igreja católica. Mas então, é isso, assim, o que dá sentido pra sua vida, o que te faz arrepiar, sabe? Você fala, nossa, é que nem assim, tem um tio meu que ele escuta a música, tio Arcides, ele escuta a música e ele começa a se arrepiar, cara, quando tá aquelas bandas tocando e trompete, bateria, ele fala, ó, taca, 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 faz barulho com a boca, assim, daqui a pouco ele olha, ó, tô arrepiado e tal. Então, assim, tem coisa que faz você ficar arrepiado, você fala, meu, caramba, é disso que eu gosto, tipo assim, que nem quando eu tô indo pro estádio do Palmeiras, assim, eu chego naquela rua, assim, perto da Rua Palestra, que antigamente chamava Rua Turiaçu, eu chego naquele caminho, cara, começa a subir um frio na barriga, uma euforia, um negócio assim, me dá vontade de correr, sabe, logo, pra chegar logo no estádio. Então, tipo assim, isso me dá muita adrenalina, é um negócio inexplicável, só de falar eu fico arrepiado. Então, tem coisas que a gente fala, meu, que louco. Então, pra mim, quando eu entro no estúdio de rádio, quando eu vejo essas coisas, eu falo, meu, caramba, é isso que eu quero pra minha vida. Só que, é que nem eu falei, a gente precisa encontrar planos B, planos C, D, E, né, tem um alfabeto inteiro que a gente pode fazer outros planos, porque nem sempre essas coisas vão conseguir dar o nosso sustento. Então, primeiro a gente tentar encontrar o que dá sentido, segundo a gente tentar fazer um plano B, tentar entender o que pode fazer para ser melhor aquilo que está acontecendo. Então, assim, nos últimos tempos a minha vida é bem assim, eu tô vivendo um dia de cada vez, é o que eu converso com as pessoas, tem gente que fica puto com um monte de coisa e não sei o que, aí eu falo, eu tô tentando fazer isso, é um dia de cada vez, é um degrauzinho, né? Então eu tô tentando viver um dia de cada vez, tentando não ficar preocupado lá na frente, que nem agora. Eu cometi esse erro ridículo de ter entrado nessa sintonia horrível dessa pessoa que fez esse inferno na família, e aí eu fiquei assim mal 2 dias, eu fiquei queimando de estômago, de raiva. Então assim, agora da próxima vez eu vou tentar não me atingir, eu vou tentar falar, mano, não vou deixar isso me atingir, porque faz mal só pra mim. Então assim, quando eu entro nessa sintonia ruim, de uma pessoa que vibra numa situação ruim, eu fico ruim, eu fico mal, e a pessoa tá lá fazendo as filhas da putice dela, continuando normal. Então eu preciso tentar aprender isso. Então assim, primeiro eu preciso encontrar meu objetivo de vida, ver se eu posso viver daquilo.
Segundo, tentar fazer um plano B, um plano C, ter outras opções. O que eu posso fazer se caso não der certo aqui? E tentar viver um dia de cada vez, uma coisa de cada vez, não colocar as coisas lá na frente. E esse é um dos meus objetivos para 2021, tipo assim, tentar ser menos acelerado, tentar pensar menos em tudo lá na frente, tentar viver o agora, tentar viver o dia a dia primeiro. Dá pra planejar? Dá pra planejar. Não dá, entendeu? Eu não vou ficar sofrendo, porque assim, eu fiquei 2020 só olhando frente, e eu não vi o ano passar. Acho que muita gente também deve ter passado por isso, mas eu não vi o ano passar. Claro que foi um ano difícil, mas eu não vi passar. Eu simplesmente parecia que eu estava assistindo de fora, eu não estava fazendo parte. Então eu quero que 2021 seja diferente, eu quero que esse ano eu faça as coisas com mais calma, que eu tente viver um dia de cada vez e tentar encontrar outras maneiras também de ser feliz, não somente nesse meu objetivo de rádio, de TV, de comunicação, né? Se não der certo aqui, que dê certo em outras oportunidades. E olha só que music! E girando o botão aleatório do nosso Terça Nobre, vem chegando quem? Vou chamar quem? Olha aqui que eu vou chamar. Vou chamar o nosso mestre Tio Chicória. Pergunte ao Tio Chicória. Ei, Tio Chicória. QD você, Tio Chicória. Vem pra cá, vem. Porra, gente, tudo bom com vocês, pessoal? Porra, que bacana, meu. Ano novo, vida nova, né, gente? A gente fez aí um belo de um programa, né, de 2020, né, e 2021, viradinha de ano, pô, que legal, belo programa, gente. Puta de um grande abraço pra todo mundo que participou, né, gente. Aí eu tava vendo aqui esse negócio do menino falando de objetivo de vida, né, porra, gente, acorda cedo, vai trabalhar, já falei pra você, gente. Um belo de um quintal pra tu carpinar. Um puta de um quintal pra você carpinar, o mato tá alto pra boné, gente. Porra, vai capinar esse mato que você vai ver um monte de objetivo na tua vida. Você vai aprender, larga a mão de ser besta, gente. Na minha época não tinha nada disso, ninguém perguntava nada pra você. O que você quer ser quando crescer? Quando você tinha 10 anos, você já tem que trabalhar. Você nem tinha crescido ainda, não tinha esse negócio de você quer ser quando crescer. Aí você vem perguntar pra um puta marmanjo de 18 anos... O que você vai ser quando crescer? Porra, com 18 anos o cara já tinha que estar aí rico, né, gente? Segundo algumas estatísticas aí de gente que baba por aí, né, gente? Mas olha, eu vou ler aqui, tem a perguntinha, olha, tem a perguntinha da Mauricéia. Porra, ô Mauricéia, grande abraço lá em Cachoeira Paulista, Mauricéia, gente. Ela mandou uma perguntinha pra mim sobre a vacina, mas antes da pergunta dela... Eu lembrei de uma escola de samba que tinha lá em São Paulo. Porra, que legal, gente. Era a Imperatriz da Paulicéia. Imagina se fosse a escola de samba dessa menina que mandou a pergunta pra gente, porra. Ia ser Imperatriz da Mauricéia. Olha só que legal, gente. É uma bela de uma escola de samba. Vários Mauricinhos dançando em Mauricéia. Porra, né? Porque assim, eu já vi uma menina que chama Mauricélia, né? Agora essa é Mauricéia, é diferente. O nome dela é jornalista, grande abraço. Ela me entrevistou, mas nunca foi pro ar a entrevista, gente. Ela guardou? Onde que tá esse arquivo, gente? Manda pra mim no YouTube pra eu poder assistir, gente. Aí eu falei pra todo mundo que ia participar da entrevista, nunca foi pro ar essa merda, gente. Agora vamos lá pra pergunta dela que eu enrolei demais. Primeiro programa, né, do ano, né? Ela perguntou aqui, ó. Tio Chicote, por que você acha da vacina? Ela falou vacina, tirando sarro já da vacina e o que você prefere, tomar no braço ou na bunda? Primeiro, Maurício, grande abraço pra você, pra não te falar outra coisa. Porra, o problema é meu onde eu vou tomar a vacina, não tem que falar pra você. Falaram que a vacina era no bumbum da pessoa, porque no braço o braço fica duro. Uma vez eu fui tomar H1N1 no braço, puta, meu braço ficou roxo, fiquei uma semana sem poder trabalhar. Trabalhava fazendo datilografia, né, mas já era no computador. A datilografia, a empresa obrigou a gente a tomar a vacina do H1N1, do porco lá, a gripe suína, né, gente? E aí agora veio esse negócio aí da vacina. A gente que é idoso vai tomar primeiro, né, mas assim... onde eu vou tomar é problema meu. Você pergunta pra tua mãe onde que ela vai tomar a vacina dela. E aí se ela tem medo da vacina, eu não tenho medo da vacina, eu tenho medo de morrer. Eu fico tomando um monte de remédio aí, hipocondria, né? Bom dia, hipocondria. E aí eu não quero morrer. Então se tiver vacina, dá vacina até no meu olho pra eu sobreviver, tá bom, gente? Grande beijo, viu?
Tio Chicória, muito obrigado pela sua participação, sempre ilustra aqui no Terça Nobre. Obrigado e, né, você sempre me dando essas patadinhas aí, mandando o Carpi Quintal. Vem me ajudar então, meu. Pega uma enxada, traz aqui em casa, você me ajuda. Eu e você, a gente derruba esse mato rapidinho, né, tio Chicória? Então, vem me ajudar e para de ficar criticando meus assuntos aqui, tio Chicória. Pô, você me desmonta. Faço puta de de uma história, uma conversa, e você vem e manda o Carpinho Quintal, cara. Pô, você me quebra assim, tio Chicória. O que as pessoas vão pensar de mim? O que os meus ouvintes vão pensar aqui do nosso Terça Nobre, gente? Né, tio Chicória? E o nosso Terça Nobre hoje conversou um pouquinho sobre o que é a vida. Quais são os objetivos da nossa vida, para onde vamos, com quem vamos, por que vamos. Fica sempre esse questionamento aí, né? Então, é uma reflexão que a gente deve fazer every day. É assim mesmo que fala? Every day. E fazer todos os dias. A gente tem que fazer todos os dias essa reflexão, né? Será que o que eu tô fazendo tá certo? Será que a minha vida é isso mesmo? Era isso que eu esperava? O que eu posso fazer para melhorar? Dá pra eu fazer um plano B? Posso viver disso pro resto da vida? Então acho que a gente precisa sempre fazer esse exercício de tentar entender o que tá acontecendo com a nossa vida, se tá bom, se não tá. Tá ruim, mas tá bom. Tava ruim, agora parece que piorou, né? E assim vai. Então, galera, esse foi o nosso tema de hoje do nosso Terça Nobre. E o nosso Terça Nobre vai chegando ao fim. Esse episódio lindo de mamãe. Obrigado a todos que vieram até o final com a gente aqui do nosso Terça Nobre. E você que está ouvindo aqui pelo Spotify, você consegue ouvir também pelo Google Podcast, pelo Anchor. Esse Anchor é um aplicativo muito legal que você consegue fazer o seu próprio podcast. Então, para você que está ouvindo, de repente fala, vou fazer um podcast. Então, baixa lá o Anchor e faz também o seu podcast. Tem pra todo mundo, tem espaço pra todo mundo, gente, sem frescurite. Então, assim, Spotify, Google Podcast, Anchor, é só você pesquisar como Terça Nobre, como Euri Benevento com Y, Eurypsilon Benevento. E também tem com imagem no YouTube, então você consegue assistir o programa também, youtube.com/euribenevento. Tem algumas outras coisas também, bastidores de entrevistas de rádio, alguns programas que eu fiz sozinho, várias coisas legais lá no meu canal. Se inscreve lá, me ajuda. Eu tô com esse objetivo de chegar a 1.000 inscritos. Estamos aí chegando a 300. Olha só que legal, já melhorou pra caramba. Vamos me ajudar, molecadinha. Vamos lá chegar a 1.000 inscritos no canal Euri Benevento, Euri com Y, youtube.com/euribenevento. Me ajuda, se inscreve lá, dá aquela forcinha marota. É de grátis, você não vai gastar nada. Você só vai gastar um pouquinho de tempo. Você vai lá apertar um botãozinho, vai clicar, se inscrever, pronto. Tá inscrito, que delícia, maravilha. Então, é assim que você consegue acompanhar todos os episódios de Terça Nobre. Estamos aí na segunda temporada. E você que tá ouvindo a gente, quiser falar sobre o tema, quiser falar, Yuri, poxa, isso que você falou eu não concordo, isso que você falou eu concordo, isso que você falou é legal, é chato, vamos falar mais sobre tal coisa. Dê aí sua sugestão também sobre tema, sobre as ideias do programa. Vem conversar comigo, manda uma mensagem lá no meu Facebook, Euri Benevento, ou então no meu Instagram, direto no inbox, no direct, né, do Instagram. Você que tem meu WhatsApp, manda também. Então, eu tô esperando aí você, sempre a sua sugestão é sempre bem-vinda aqui no nosso Terça Nobre, beleza? Eu espero que 2021 tenha novos projetos. Assim, ideia de projeto não falta. Convite para coisas legais também não falta. Tem bastante gente que me convida, assim. Eu sempre que posso, eu participo com o maior carinho das coisas que eu acredito, com o pessoal, tudo. Nem sempre eu consigo fazer tudo, né? Participar de todos os projetos que me convidam, mas assim, eu espero muito que 2021 tenha novos projetos e que realmente rendam aí para todo mundo, que seja bacana, que dê tudo certo e que eu esteja envolvido em novos projetos também. Beleza, gente? Grande beijo. Semana que vem tem mais Terça Nobre. Valeu, fiquem com Deus, até a próxima. Terça Nobre.